Seja bem-vinda ao Cristã Sem Migué. Aqui, a gente mergulha no que há de melhor na literatura cristã e traz histórias reais que vão inspirar e fortalecer sua caminhada. Preparada para conhecer as mulheres improváveis que Deus está levantando neste tempo? Histórias de fé, coragem e lições poderosas que mostram que o chamado de Deus é para todas nós, do jeitinho que somos, sem filtro, sem migué. Então, já pega seu café, acomode-se e vem com a gente nesse bate-papo transformador. Vamos lá? Bem-vindas, queridas ouvintes. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça no livro Mulheres Improváveis. As mulheres que Deus está levantando nesse tempo. Preparem os corações para uma jornada inspiradora. É isso aí. Porque vamos desvendar histórias incríveis e lições valiosas. Com certeza. Que podem transformar nossa fé. É verdade. E para me ajudar nessa missão, tenho aqui comigo uma especialista em narrativas bíblicas e do papel da mulher na fé. Obrigada. Bem-vinda, é ótimo ter você aqui. Que bom estar aqui. É sempre emocionante explorar a força e a fé das mulheres na Bíblia. E como elas se conectam com a nossa realidade hoje. É verdade. E já que falamos em força e fé, o livro já começa nos levando direto pro livro de Provérbios. Sabe, a autora usa uma analogia super interessante, Sim. comparando o estudo de Provérbios a observar um botão de rosa desabrochando. É verdade. A cada pétala que se abre, um novo nível de sabedoria divina se revela. É isso aí. E assim como uma rosa precisa de tempo para florescer, a sabedoria também se manifesta gradualmente em nossas vidas, né? Exatamente. É como se cada versículo de Provérbios fosse uma pétala cheia de significado e beleza. Nossa, que lindo. É. Mas me conta qual foi a pétala que mais te impactou durante a leitura. Teve algum provérbio que te surpreendeu ou te fez repensar algo? Olha, confesso que fiquei intrigada com Provérbios 21.5. Aquele que fala dos planos. É esse mesmo. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado certamente cai na pobreza. É verdade. Sabe, muitas vezes nós mulheres somos bombardeadas com essa ideia de que a gente precisa fazer tudo ao mesmo tempo ser mulher maravilha. Mas esse provérbio me lembrou da importância de ter calma, de planejar com cuidado e confiar no tempo de Deus. Nossa, que interessante. E como você acha que a gente pode aplicar essa sabedoria no nosso dia a dia? Sim. Em meio à correria e responsabilidades? Acho que a chave está em buscar a direção de Deus em tudo. Planejar nossos dias com Ele. Em vez de sair atropelando tudo e todos, né? É sobre ter a sabedoria de discernir as prioridades, delegar quando necessário. E entender que nem tudo precisa ser feito para ontem. Nossa, perfeito. É sobre encontrar esse equilíbrio, né? Ah, E por falar em equilíbrio, o livro nos transporta para uma viagem imaginária até uma fonte de água Sim. fresca e revigorante em Israel, que simboliza a sabedoria de Deus nos sustentando na nossa caminhada. Que legal. Essa imagem me tocou profundamente. Sim. É como se a gente pudesse se abastecer dessa fonte e encontrar forças para seguir em frente, mesmo quando os desafios parecem nos esgotar. Com certeza. A sabedoria de Deus é como essa água que nos purifica, nos renova e nos dá energia para continuar. É verdade. E assim como a gente precisa beber água todos os dias, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus diariamente, através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação na palavra. E falando em mulheres que buscaram a Deus com todo o seu coração, vamos agora voltar nosso olhar para as mulheres da Bíblia. Que tal a gente começar com algumas das improváveis que você mais admira? Ah, essa é difícil. A Bíblia está repleta de mulheres extraordinárias. Mas uma que sempre me fascina é Samaritana, que a gente encontra em João 4. Ah, sim. Ela era uma mulher rejeitada e marginalizada pela sociedade da época. É verdade. E mesmo assim, Jesus a abordou com respeito e compaixão, oferecendo a ela água viva que sacia a sede da alma. Exatamente. E sabe o que mais me impressiona? Jesus escolheu justamente uma mulher e ainda por cima samaritana, para ser a primeira pessoa a quem ele se revelou como Messias. É verdade. Que incrível, né? Isso nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas. Ele vê o nosso coração, nossa sede por ele e se revela a nós de maneiras que a gente jamais poderia imaginar. É verdade. E a história da Samaritana também nos desafia, né? A romper com os preconceitos e amar o próximo como Jesus nos amou, sem julgamentos ou exclusões. E por falar em mulheres que romperam barreiras, me lembrei de Débora, a única mulher juíza em Israel. Ela foi uma líder corajosa e sábia, Sim. que conduziu o povo à vitória contra seus inimigos. Débora é um exemplo inspirador para nós. Ela não se deixou intimidar pelos desafios ou pelas expectativas da sociedade. É verdade. Ela confiou em Deus, usou os dons que ele lhe deu e fez a diferença na história do seu povo. Sabe o que é mais interessante? Ela não agiu sozinha. Ela reconheceu a importância da colaboração, convocando Baraque, um general do exército, para lutar ao lado dela. Verdade. E isso nos mostra que a união faz a força, que a gente precisa uns dos outros para que o reino de Deus seja estabelecido em sua plenitude. Que legal. Sim. Já que falamos em união, o livro Mulheres com um Propósito nos leva para Éfeso, uma cidade do Império Romano, onde a igreja primitiva enfrentava desafios Sim. relacionados à cultura e ao papel da mulher.
E nesse contexto, o apóstolo Paulo, em suas cartas, busca orientar a igreja a viver em unidade e amor, respeitando a ordem estabelecida por Deus. É verdade. E um ponto que me chamou a atenção foi a questão da modéstia. Sim. Paulo instrui as mulheres a se vestirem com modéstia e discrição, não para oprimi-las. Mas para que o foco estivesse na beleza interior, na piedade. Sim, é um lembrete importante para nós hoje, né? Em um mundo que muitas vezes supervaloriza a aparência física. A gente precisa se lembrar que a verdadeira beleza está no caráter, na bondade, na gentileza, na humildade. Qualidades que refletem a imagem de Cristo em nós. É verdade, é preciso ter discernimento para não se deixar levar pelos padrões superficiais da nossa cultura, né? Isso. Mas buscarmos a beleza que agrada a Deus e que transcende o tempo e as modas passageiras. Com certeza. E falando em desafios, o livro A Batalha de Toda Mulher aborda uma luta que muitas mulheres enfrentam, a batalha pela integridade sexual. É um tema delicado, mas extremamente relevante para os dias de hoje. É verdade. O livro nos confronta com a realidade de que as mulheres também lutam contra as tentações sexuais. E que essa é uma batalha que precisa ser levada a sério. E qual você diria que é a principal mensagem que o livro transmite sobre essa batalha? O que mais te impactou? Acho que a ênfase na guarda do coração, como está escrito em Provérbios 4, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele procedem as fontes da vida. E o livro mostra que a batalha pela pureza começa nos nossos pensamentos e desejos. Sim. E que a gente precisa estar vigilante para não alimentar aquilo que nos afasta de Deus. Nossa, que poderoso. É como se a gente precisasse construir uma fortaleza ao redor do nosso coração para protegê-lo das influências negativas e das tentações que nos cercam. Exatamente. E essa fortaleza é construída com a palavra de Deus, com a oração, com a comunhão com outros cristãos e com a busca constante pela santidade. E para nos ajudar nessa jornada, o livro nos apresenta os grupos Crescendo Juntas, que são espaços de diálogo e apoio onde as mulheres podem compartilhar suas lutas e vitórias. É a beleza da comunidade, né? Sim. Saber que a gente não tá sozinha nessa caminhada, que a gente pode contar umas com as outras, compartilhar nossas experiências e crescer juntas na graça e no conhecimento de Deus. Com certeza. E falando em crescer juntas, o livro Mulheres com Propósito destaca a história de Ruth a Moabita, que escolheu seguir Noemi, sua sogra, e se tornou parte do povo de Deus. A história de Ruth é linda demais. Ela é um exemplo de lealdade, fidelidade e amor sacrificial. Sim. Ela renunciou à sua terra natal e à sua cultura para cuidar de Noemi na velhice. E através dessa atitude de amor e obediência, Ruth foi abençoada por Deus de maneira extraordinária. Ela se casou com Boaz, um homem rico e piedoso, e se tornou ancestral do rei Davi e, por consequência, do próprio Jesus Cristo. É incrível como Deus honra aqueles que o temem e obedecem aos seus mandamentos. E por falar em mulheres que foram honradas por Deus, me lembrei de Sara, esposa de Abraão. Ela enfrentou a dor da esterilidade por muitos anos, mas nunca desistiu de crer na promessa de Deus. A história de Sara nos ensina sobre a importância da fé e da perseverança. Mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis, ela se agarrou à promessa de Deus e viu o milagre acontecer na sua vida. E sabe o que é interessante? A história de Sara se entrelaça com a história de Agar, sua serva egípcia. É verdade. É um relacionamento complexo, Sim. marcado por conflitos e tensões. Sim. E é importante que a gente olhe para essa história com sensibilidade, discernimento, reconhecendo as falhas de todos os envolvidos e buscando aprender com os erros do passado. E a história de Sara e Hagar nos ensina sobre os perigos da inveja, da rivalidade e da falta de perdão. É um alerta para nós, para que a gente busque cultivar relacionamentos saudáveis marcados pelo amor, pelo respeito e pela compreensão. Para a gente aprofundar essa reflexão sobre a submissão no casamento, o livro Mulher do Reino nos convida a analisar a história de Zípora, esposa de Moisés, sob uma nova perspectiva. Sim. O livro nos desafia a questionar a ideia de que submissão significa simplesmente obedecer cegamente ao marido, mesmo quando ele está errado. E o autor usa a história de Zípora, que circuncidou seu filho para evitar a ira de Deus contra Moisés, como exemplo de uma mulher que agiu com coragem e iniciativa mesmo, contrariando a vontade do seu marido. É um exemplo de como a submissão a Deus deve ser sempre a nossa prioridade. E de que, em algumas situações, a obediência a Deus pode exigir que a gente age de forma contrária à vontade do nosso marido. É claro que essa é uma situação extrema, mas o livro nos convida a refletir sobre os limites da submissão e a buscar a sabedoria de Deus para discernir como agir em cada situação. E para nos ajudar nessa busca pela sabedoria, o livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber nos apresenta a história de uma viagem a Israel, onde a autora encontrou uma fonte de água fresca e revigorante. Sim. Essa fonte de água simboliza a sabedoria de Deus que nos sustenta e nos revigora na nossa caminhada cristã. E o livro incentiva a gente a buscar essa fonte diariamente através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação na palavra de Deus. E o livro
livro, como O Teu Coração de Maria no Mundo de Marta, nos convida a encontrar um equilíbrio entre o serviço e o descanso, a exemplo de Maria, que escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir seus ensinamentos. É um chamado a priorizar nosso relacionamento com Deus. Sim. Buscar a sua presença e se alimentar da sua palavra, para que a gente possa servir com mais amor, alegria e eficácia. Muitas vezes a gente se sente pressionada a fazer tudo, a estar sempre ocupada. Ou a ser Mulher Maravilha, que dá conta de todas as tarefas e responsabilidades. Mas o livro nos lembra que o mais importante é estar na presença de Jesus, aprendendo dele, ele ouvindo sua voz e sendo renovada pelo seu amor. É verdade. E a partir desse lugar de descanso e intimidade com Deus, podemos então servir com mais alegria, leveza e propósito. É o que o livro chama de gangorra da vida, ou seja, encontrar um equilíbrio entre os diferentes aspectos da nossa vida. Trabalho, família, ministério e lazer. E o livro nos incentiva a planejar nossa vida de forma que haja tempo e espaço para todas essas áreas sem que uma se sobreponha à outra. É um convite a ver uma vida mais equilibrada, mais saudável, mais plena, buscando a sabedoria de Deus para administrar o nosso tempo e os nossos recursos. Exato. E para nos ajudar nesse planejamento, o livro sugere criar um diário de leitura, onde podemos registrar nossas orações, nossos estudos bíblicos e as lições que Deus tem nos ensinado. Que ideia prática. Esse diário pode se tornar um instrumento poderoso para o nosso crescimento espiritual, nos ajudando a guardar a palavra de Deus em nossos corações e a relembrar as suas promessas e os seus ensinamentos. Agora, vamos falar sobre um tema que é essencial para a vida cristã. A importância da gente cultivar um coração segundo a vontade de Deus. O livro Mulheres com um Propósito nos apresenta a história de Balaão, um profeta que, apesar de ter sido chamado por Deus, se deixou levar pela ambição e pela cobiça. A história de Balaão é um alerta para nós, para que a gente não se deixe corromper pelo mundo, mas que busque sempre a vontade de Deus para as nossas vidas. E o livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber destaca a importância da oração. Nos lembrando que, através dela, a gente tem acesso ao trono da graça, onde podemos encontrar misericórdia e auxílio em tempo oportuno. Hebreus 4:6 nos encoraja a nos aproximar de Deus com confiança, sabendo que Ele nos ouve, nos compreende e está pronto para nos ajudar. A oração é a nossa linha direta com Deus. É através dela que nos conectamos com o Pai, expressamos nossos sentimentos, pedimos sua direção, recebemos sua força e encontramos a paz que excede todo o entendimento. E o livro nos incentiva a sermos específicas nas nossas orações, a planejar o nosso dia a dia com Deus, a buscar sua vontade em cada decisão e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Exatamente. E para finalizar essa parte, o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus nos convida a examinar nossos corações, a identificar as áreas que precisam ser transformadas e a buscar a ajuda de Deus para nos tornarmos mulheres mais semelhantes a Cristo. É um processo contínuo de santificação, onde o Espírito Santo nos molda, nos transforma e nos capacita a vivermos uma vida que o agrada. E o livro nos lembra que a obediência é fundamental nesse processo. Quando a gente se submete à vontade de Deus, quando obedecemos aos seus mandamentos, a gente está abrindo espaço para que Ele opere em nós e nos transforme de dentro para fora. É na obediência que a gente demonstra nosso amor a Deus e que experimenta a verdadeira liberdade que Ele nos conquistou na cruz. Curtiu o que já conversamos sobre o Mulheres Improváveis e outros livros inspiradores? Se quiser garantir o seu, é só conferir o primeiro comentário deste episódio. Todos os títulos mencionados estão lá, bem fáceis para você acessar. Não perca a chance de se aprofundar nas histórias que abordamos aqui. E voltamos para a segunda parte do nosso mergulho no livro Mulheres Improváveis. É isso aí. Na primeira parte, a gente explorou a força da sabedoria em Provérbios. A coragem de mulheres como Débora. E a importância da comunidade. É verdade. Agora, vamos nos aprofundar em como a gente pode aplicar esses exemplos incríveis em nossas próprias vidas. E já que a gente está falando de exemplos a serem seguidos, o livro A Batalha de Toda Mulher me fez pensar muito sobre as pressões que a gente enfrenta como mulheres cristãs. Tanto internas quanto externas. São tantas expectativas, tantas mensagens distorcidas sobre o que é ser feminina. É verdade. A cultura nos bombardeia com ideias que muitas vezes entram em conflito com os valores bíblicos. Mas a Bíblia nos apresenta um modelo diferente de feminilidade. Forte, corajosa, compassiva, sábia. Uma feminilidade que encontra sua plenitude em Deus. E essa força e essa sabedoria me lembra de Abigail. A personagem fascinante que a gente encontra em Mulheres Coroadas de Graça. Ela usou a inteligência e a gentileza dela para evitar uma tragédia, salvando a vida do marido dela, Nabal.
Abigail é um exemplo incrível de como a feminilidade bíblica pode ser poderosa. Em vez de ceder à raiva ou ao desejo de vingança, ela agiu com prudência, discernimento e misericórdia. Isso é verdade. E o mais interessante é que com essa atitude, Abigail não apenas salvou Nabal, mas também conquistou o respeito de Davi, que mais tarde se tornou rei de Israel. É impressionante como uma mulher agindo com sabedoria e graça pode influenciar positivamente aqueles ao redor, até mesmo um futuro rei. E por falar em influenciar positivamente o livro Mulher Única, o livro nos desafia a sermos mulheres que apoiam, encorajam, inspiram e edificam seus maridos, buscando sempre bem-estar e o crescimento do casal. E me chamou a atenção a forma como o livro aborda a questão da submissão no casamento. Sim. Muitas vezes essa palavra gera controvérsias e até mesmo medo. Mas o livro apresenta ela como uma atitude de respeito, cooperação e amor sacrificial. Exatamente. A submissão no contexto do casamento cristão não é sinônimo de passividade ou anulação da mulher, mas um ato de confiança mútua, diálogo aberto e busca conjunta pela vontade de Deus. E para a gente aprofundar ainda mais essa reflexão, o livro Mulher do Reino nos convida a reavaliar a história de Zípora, esposa de Moisés. Me lembro de ter ficado surpresa com a interpretação do autor sobre a atitude dela ao circuncidar seu filho. Lembra que Deus está virado com Moisés por não ter circuncidado seu filho. Sim. Zípora, temendo pela vida do menino, tomou a iniciativa e realizou o ritual ela mesma. O autor usa essa história para questionar a ideia de que submissão significa obedecer cegamente ao marido mesmo quando ele está errado. É verdade. A submissão a Deus deve ser sempre a nossa prioridade. E em algumas situações pode ser necessário a gente agir de forma contrária à vontade do nosso marido para obedecer a Deus. É claro que essa é uma situação extrema, mas o livro nos incentiva a refletir sobre os limites da submissão e a buscar a sabedoria de Deus em cada decisão. E falando em sabedoria, o livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber usa uma metáfora muito interessante para falar sobre a busca por essa sabedoria. Sim. Você lembra da história da fonte de água? Sim. A autora descreve uma viagem a Israel onde ela encontrou uma fonte de água fresca e revigorante, que simboliza a sabedoria de Deus nos sustentando e nos renovando. Assim como a gente precisa beber água todos os dias para sobreviver, a gente precisa buscar a sabedoria de Deus diariamente, através da oração, da leitura da Bíblia e da meditação da palavra. E essa busca pela sabedoria nos leva a outro ponto importante: encontrar o equilíbrio entre o serviço e o descanso. Verdade. O livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta nos lembra que assim como Maria escolheu sentar-se aos pés de Jesus para ouvir os ensinamentos dele, nós também precisamos priorizar nosso relacionamento com Deus. É tão fácil se perder na correria do dia a dia, né? A gente quer dar conta de tudo, ser mulher maravilha. É verdade. Mas o livro nos convida a encontrar um ritmo mais equilibrado, a reservar um tempo para estar na presença de Jesus, para ouvir a sua voz e sermos renovadas pelo seu amor. E a partir desse lugar de descanso e intimidade com Deus, a gente pode servir com mais alegria, leveza e propósito. O livro usa a imagem de uma gangorra para ilustrar esse equilíbrio entre as diferentes áreas da nossa vida: trabalho, família, ministério, lazer. Verdade. E o livro nos incentiva a planejar a nossa vida de forma intencional, a fim de que haja tempo e espaço para todas essas áreas sem que uma se sobreponha à outra. E para nos auxiliar nesse planejamento, o livro sugere a criação de um diário de leitura, para registrarmos nossas orações e estudos bíblicos e as lições que Deus tem nos ensinado. É uma ferramenta prática para fortalecer nossa fé e guardar a palavra de Deus em nossos corações. É uma ideia genial. Esse diário pode se tornar um guia para nossa caminhada cristã, nos ajudando a relembrar as promessas de Deus, a encontrar direção em momentos de dúvida e a celebrar as vitórias que Ele nos concede. E falando em celebrar vitórias, o livro Mulheres com um Propósito nos apresenta a história de Balaão. Sim. Um profeta que, apesar de ter sido chamado por Deus, se deixou levar pela ambição e pela cobiça, o que levou a tomar decisões erradas. A história de Balaão nos alerta sobre os perigos da ambição desenfreada. Mesmo sendo um homem de Deus, ele permitiu que o desejo por riquezas e poder o desviassem do caminho certo. É um lembrete de que a gente precisa estar vigilante com o coração voltado para Deus, para não se deixar seduzir pelas tentações do mundo. E falando em vigilância, o livro 31 Coisas que Toda Mulher Deve Saber enfatiza a importância da oração como arma poderosa contra as ciladas do inimigo. A autora nos lembra que através da oração a gente tem acesso ao trono da graça, onde podemos encontrar misericórdia e auxílio em tempo oportuno. Sim. Como diz Hebreus 4.16.
6. A oração é a nossa linha direta com Deus. Verdade. É através dela que a gente se conecta com o Pai, expressa nossos sentimentos, pede sua direção, recebe sua força e encontra a paz que excede todo o entendimento. E o livro nos encoraja a sermos específicas nas nossas orações, a planejar nosso dia com Deus, a buscar sua vontade em cada decisão e a confiar que Ele está no controle de todas as coisas. Exatamente. E por fim, o livro Uma Mulher Segundo o Coração de Deus nos convida a um exercício de autoconhecimento, a examinar nossos corações, a identificar as áreas que precisam ser transformadas e a buscar a ajuda de Deus para nos tornarmos mulheres mais semelhantes a Cristo. É um processo contínuo de santificação guiado pelo Espírito Santo que nos molda, nos transforma e nos capacita a vivermos uma vida que o agrada. E o livro enfatiza a importância da obediência nesse processo. É quando a gente se submete à vontade de Deus, quando a gente obedece aos seus mandamentos, que a gente abre espaço para que Ele opere em nós e nos transforme de dentro para fora. É na obediência que a gente demonstra nosso amor a Deus e que experimenta a verdadeira liberdade que Ele nos conquistou na cruz. Que jornada incrível a gente está tendo. Já exploramos tantos temas importantes, aprendemos tanto com essas mulheres extraordinárias. É verdade. Mas a conversa ainda não acabou. Ainda não. Na próxima parte a gente vai finalizar nosso mergulho, refletindo sobre como viver um propósito em Deus, inspiradas pelas histórias dessas mulheres improváveis. Preparem-se para a última etapa da nossa jornada. Ainda temos muito que compartilhar e descobrir juntas. Tá curtindo o papo? Então, que tal levar essas histórias poderosas com você? Os livros que mencionamos estão todos na descrição do episódio. É só dar uma olhada lá embaixo, clicar e garantir o seu para continuar essa jornada com a gente. Aproveita e compartilha com as amigas. E chegamos à parte final do nosso mergulho no livro Mulheres Improváveis. É verdade. Ao longo dessa jornada, a gente explorou a força da sabedoria, a beleza da feminilidade bíblica e a importância da gente buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. A gente viu exemplos incríveis de mulheres que, apesar de suas imperfeições e desafios, foram usadas por Deus de maneira extraordinária. Sim. Mas agora, na reta final, a pergunta que fica é: como nas mulheres de hoje podemos descobrir e abraçar o propósito que Deus tem para cada uma? Essa é a grande questão, não é mesmo? E para nos inspirar nessa busca, o livro Mulheres como Propósito nos convida a olhar para o ministério de Jesus. Sim. Ele valorizava e capacitava as mulheres ao redor dele, rompendo com as barreiras culturais da época. É verdade. Lembra da samaritana que a gente conversou na primeira parte? Jesus escolheu justamente ela uma mulher rejeitada pela sociedade. Jesus nos mostra que o nosso valor não é definido pelos padrões do mundo, mas pela graça e pelo amor de Deus. É verdade? E assim como ele deu às mulheres um lugar de destaque no seu ministério, ele também nos chama para fazer parte da sua obra. E para que a gente possa cumprir esse chamado livro Mulheres Enraizadas, nos incentiva a fortalecer nossas raízes em Cristo. Sim. Só assim a gente vai poder florescer e dar frutos abundantes, né? É como uma árvore que precisa de raízes profundas para se manter firme diante das tempestades. Nós também precisamos estar firmes em Cristo para enfrentar os desafios da vida e cumprir o propósito que Ele tem para nós. E como a gente pode fortalecer essas raízes? Cultivando uma vida de oração e estudo da Bíblia, comunhão com outros cristãos e serviço ao próximo. É através dessa intimidade com Deus, da meditação na sua palavra e da prática do amor que a gente cresce na fé, amadurece espiritualmente e se torna mais semelhante a Cristo. E por falar em sermos semelhantes a Cristo, o livro Feminilidade Radical nos desafia, a viver uma feminilidade autêntica contracultural que reflete a beleza do Evangelho. É um chamado para a gente rejeitar os estereótipos e as expectativas do mundo e abraçar a feminilidade que Deus nos criou para sermos. Mulheres que amam a Deus, que honram seus maridos, que cuidam dos seus filhos, que servem ao próximo e que influenciam o mundo com a graça e a verdade de Cristo. Que lindo. E para finalizar nossa jornada, o livro Mulher Cristã e Bem-Sucedida nos encoraja, Sim. a buscar a excelência em todas as áreas da nossa vida sem jamais comprometer os valores do Evangelho. O livro nos lembra que o sucesso na perspectiva cristã não se trata de status social, riqueza material ou fama, mas de fidelidade a Deus e do impacto positivo que a gente causa na vida das pessoas. É verdade. É sobre viver com propósito, fazer a diferença no mundo e deixar um legado de amor, fé e esperança. E que essa jornada com as mulheres improváveis nos inspire a abraçar nosso chamado a viver com coragem, fé e determinação, permitindo que Deus nos use para realizar grandes coisas para o seu reino. Que a gente possa, assim como essas mulheres incríveis, deixar nossa marca na história, impactando o mundo com o amor de Cristo e sendo instrumento de transformação na sociedade. Sim. Que a nossa vida seja um testemunho
testemunho vivo da graça e do poder de Deus, para que todos vejam e glorifiquem o nome do nosso Pai Celestial. E assim, queridas ouvintes, a gente chega ao fim do nosso mergulho profundo no universo inspirador das mulheres improváveis. Esperamos que essa jornada tenha sido enriquecedora e que vocês se sintam encorajadas a viver uma vida com propósito, fé e coragem, assim como as mulheres que a gente estudou hoje. Isso aí. Até a próxima e que Deus continue abençoando a vida de cada uma de vocês. Até a próxima. Lembrem-se, Deus está levantando mulheres improváveis nesse tempo e você pode ser uma delas. E não se esqueça, todos os livros mencionados estão logo abaixo. É só clicar para adquirir e mergulhar ainda mais fundo com a gente.